Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o nosso estudo do Evangelho no Lar, do livro dos Médiuns. Gente, esse vídeo está subindo na sexta-feira. Nosso compromisso do Evangelho no Lar é sempre nas quintas, só que essa quinta-feira eu não consegui. Eu tive vários problemas, várias questões na minha vida pessoal, onde eu não consegui fazer a gravação. Por isso que está chegando na sexta, tá? Não mudei a data, a gente continua fechado nas quintas, tá? Mas é só para dar uma satisfação. Se você ficou esperando o vídeo na quinta-feira e não subiu, eu peço desculpas, tá? Eu tenho esse compromisso com vocês que estão aí do outro lado da câmera assistindo o vídeo e com a espiritualidade que se faz presente aqui, mas eu realmente não consegui ontem. Mas, antes tarde do que nunca, vamos hoje para o estudo. Antes da gente começar o Evangelho no Lar, aquele recadinho de sempre. Se você puder, se você quiser, eu recomendo fortemente, pausa o vídeo, leva seu pensamento a Deus, faz uma oração, busca fazer respirações conscientes. Dessa maneira você vai acalmar aquele turbilhão da mente, vai acalmando a mente, vai se aquietando, para que fique mais fácil a gente perceber as intuições, perceber a presença dos nossos irmãos da luz, do nosso Mestre Jesus, nos conectarmos a Deus. Então, pausa isso, faz essa oração, pede para que Deus te ajude para aproveitar da melhor maneira possível esse momento do Evangelho no Lar. E também, se você quiser, separa um copo de água, um copo de chá aí na sua casa, porque no final do Evangelho eu vou fazer oração e os nossos irmãos da luz que estão aqui na minha casa, estão na casa de você, vai fazer a magnetização, a fluidificação dessa água, e aí quando a gente beber, vai nos curar, vai nos limpar, tá bom? Então vamos lá. A gente parou na semana passada. A gente está na questão 268, que é a final ali do capítulo sobre a identidade dos espíritos, né? Na nona parte ali. Na oitava parte. A gente leu semana passada, agora vamos para a nona. Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensinamento sério. Mas como os espíritos elevados permitem aos espíritos de baixo estágio adornar-se com nomes respeitáveis para induzir ao erro por meio de máximas frequentemente perversas? Um bom questionamento, né? Por que os espíritos elevados deixam os espíritos zombeteiros, os espíritos inferiores, utilizarem os nomes de entidades mais reconhecidas, tudo para causar desconfortos e bagunça, né? Vamos ver o que o Espírito Verdade vem nos responder. É uma boa, ótima pergunta de Kardec, né? Não é com a sua permissão que o fazem. Isso não ocorre também entre nós? Os que enganam assim serão punidos. Crede o bem. E sua punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, não teríeis ao redor de vós senão bons espíritos, e sois enganados. Não deveis atribuir senão a vós mesmos. Deus permite que seja assim para provar vossa perseverança e vosso julgamento, e ensinar-vos a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e tendes necessidade de lições da experiência. Uma boa resposta. Primeira reflexão aqui que faz total sentido. Isso não é a espiritualidade do bem que quer esse tipo de enganação, de mistificação, né? Então, tu vê, eles não estão permitindo, né? Como é que ele vai dizer que, ó, não é com a permissão que eu faço, né? Mas se isso acontece é por quê? Porque Deus deixa que aconteça, né? E aí você vê que interessante, para quê? Para testar a perseverança. Para testar, a gente sabe disso, né? Nós sabemos. A gente vai ter que se expor ao mal, para quê? Para escolher qual lado a gente quer, né? Então, pô, você vai perceber aquilo ali, e aí o que tu vai fazer? Né? Mas veio uma mensagem que tu percebeu que é errada, teu coração apontou que é errada. Ah, não, mas quem assinou aquela psicografia, aquela mensagem psicografada, disse que é o espírito Chico Xavier. Nossa, espírito evoluído. Pô, mas peraí, essa mensagem está estranha? Discernimento, né?
Então, olha que interessante. Isso daí, a maneira como Deus trabalha, né? Praticamente ir treinando e qualificando as pessoas, porque vai trabalhar com mediunidade, é muito importante ter esse discernimento, né? A gente tem que ter confiança que Deus está à frente, a gente tem que saber como ele vai dizer. Quais são as companhias que tem? Ele vai dizer, é igual acontece entre nós, aqui encarnados. Não tem pessoas que às vezes querem enganar a gente? Só que a gente tem que filtro da razão. O filtro de, pô, peraí, mas por que esse cara quer me vender esse produto? Pô, será que esse produto tá com problema? Será que não tem uma pegadinha? Será que não tem algum esquema? A gente tem um discernimento. E é a mesma coisa espiritualidade. Né? Não é porque veio uma mensagem ali que a gente vai sair acreditando cegamente. Não, pô, vamos refletir, vamos meditar, vamos raciocinar, vamos fazer um choque com outras informações que a gente tem para ver se aquilo ali faz sentido ou não faz sentido, né? Mas eu achei uma boa pergunta, muito boa pergunta do espírito de Kardec para o espírito verdade. 10º. Os espíritos pouco avançados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são algumas vezes encarregados de substituir um espírito superior, a fim de fornecer-lhes ocasião de se exercitarem ensinando? Jamais nos grandes centros. Quero dizer, os centros sérios e para um ensinamento geral, os que aí se apresentam o fazem por sua vontade e, como dizeis, para se exercitarem. Por isso, suas comunicações, embora boas, levam sempre traços da sua inferioridade. Quando são encarregados, não o são senão para as comunicações pouco importantes e as que se podem chamar de pessoais. Eu acho que faz total sentido essa pergunta, essa resposta aqui, né, gente? Porque é bem interessante, pô, o espírito está bem intencionado, ele está trabalhando para evoluir. Será que ele não pode se né, mudar a identidade dele para um espírito superior, para mesmo que seja com intuito positivo? Você vê, não nos grandes trabalhos. E vai fazer sentido isso, né? Porque imagine que é um trabalho enorme, que está impactando milhares de vidas, milhões de vidas. A espiritualidade não vai deixar que um espírito que não seja tão avançado às vezes faça as comunicações, por quê? Porque pode desvirtuar muita gente, né? Claro que isso que Kardec pergunta, a gente sabe que acontece. Espíritos menos evoluídos, e vê, ele está querendo trabalhar, efetivamente quer evoluir e tudo, mas ele não está nesse nível aqui, ele está nesse nível aqui. Deus vai dar oportunidade desse espírito trabalhar, ajudar para se desenvolver mais. Mas não vai colocar, né? Tu tem um cara que quer aprender a ser um piloto de carro. Ele quer, ele tá se esforçando, ele tá treinando, mas ele tem um caminho, assim. Ele começou a pilotar nos 100 km por hora, ele já começa a ter medo. Nos 120 ele já capota na curva, já derrapa. Por quê? Porque ele tá treinando. Aí então você vai dar um Fórmula 1 para esse piloto? Não. Por quê? Porque se ele não, com 100 km já tá fazendo acidente, entende? Então você vai pegar um piloto treinado para aquele carro, aquela potência, aquela missão que é uma missão enorme, né? Que vai ser o espírito mais treinado ali. Em contrapartida, ele vai ter outras oportunidades, porque Deus vai dar oportunidade para todo mundo, né? Então, e faz sentido isso, né? Porque se a gente vai pensar na lógica, espíritos evoluídos eles podiam resolver tudo em um segundo. E assim não os fazem. Por quê? Justamente para dar a oportunidade de cada um ir evoluindo por si mesmo. Né? Afinal de contas, estamos na escola para aprender, né? Se o professor ficar toda hora fazendo a prova pela gente, por exemplo, a gente nunca vai aprender. Então, a gente tem que ir lá, fazer a prova, mesmo que às vezes a gente erre, mas para justamente conseguir evoluir. E aí, num trabalho mediúnico, isso vai fazer total sentido, que sim, pode ter mensagens de espíritos um pouco menos, mais inferiores, tudo, por um propósito. Como ele vai dizer, ó, pode trazer uma mensagem, se não for uma mensagem muito importante, se for uma mensagem que seja um cunho um pouco mais pessoal, mas aquela mensagem importantíssima, de alta relevância, vai ser num espírito mais evoluído, por quê? Porque justamente vai impactar uma galera, né? E aí, como o espírito vai, verdade vai dizer aqui, é que mesmo que ele esteja muito bem intencionado, mas ele está no nível evolutivo dele. E aí ele pode, não, mas eu quero fazer o bem, eu quero trabalhar para Jesus, tudo, mas eu não estou preparado. E aí é o acidente, né? Minha metáfora do carro. Quis andar 120 por hora, que não tem habilidade, pum, deu um acidente. Então, para evitar esse tipo de coisa, vem o piloto profissional que sabe pilotar 400 por hora.
E aí, quando vai fazer o 120, ele faz a curva certinho, sem nenhum acidente. Né? 11ª. As comunicações espíritas ridículas são, algumas vezes, entremeadas de máximas muito boas. Como conciliar esta anomalia que pareceria indicar a presença simultânea de bons e de maus espíritos? Os espíritos maus ou levianos se metem também a fazer sentenças sem ver-lhes a importância ou a significação. Todos aqueles que fazem isso entre vós são homens superiores? Não. Os bons e os maus espíritos não convivem juntos. É na uniformidade constante das boas comunicações que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Porque assim, eles. Interessante esse ponto aqui, né? Porque por mais que às vezes esteja trazendo ali as mensagens, mas você vai perceber a diferença do espírito mais evoluído para o outro. Uma mensagem edificante para uma mensagem zombeteira. Por mais que ele tenha uma máxima bonita, uma casquinha bonita, mas tu com certeza vai perceber isso daí. Né? Tem. E aí esse finalzinho aqui é interessante. Ó. Aí na uniformidade constante das boas comunicações que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Então, interessante esse ponto aqui, né? Porque conforme está acontecendo as coisas, você vai se treinando e vai conhecendo mais e sabendo melhor essa questão dos bons espíritos. Não, né? 12º. Eu acho que não tem mais muito que a gente refletir aqui. Uma pergunta e uma resposta mais autocontida. Tá? Então eu vou seguir adiante. 12º. Os espíritos que induzem ao erro fazem-no sempre com conhecimento de causa? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem se enganar de boa fé. Quando têm consciência de sua insuficiência, com ela se conformam e não dizem senão o que sabem. Aqui também acho que não precisamos debruçar muito, faz total sentido, né? Às vezes o espírito está bem intencionado, está buscando trabalhar bem, mas ele pode estar no nível evolutivo mais baixo e estar uma questão de falta de conhecimento, estar equivocado, né? E por isso que é sempre importante, não é porque vem uma mensagem da luz, não é porque vem uma mensagem de um espírito, independente se é da luz ou não, que a gente vai sair acreditando tudo mais, sempre filtrando e pensando tudo, porque você vê como da mesma maneira que a gente erra aqui, os espíritos também erram lá. Por quê? Porque nós somos espíritos, né? Só que nós estamos dentro do corpo denso e o espírito está no outro corpo mais sutil que esse corpo denso de matéria. Mas se nós estamos suscetíveis ao erro, ele também. Entende? E é natural no nível evolutivo, quanto mais baixo, maior a quantidade de erro, porque por uma questão de, às vezes, de ignorância, às vezes da pessoa realmente cair, né? Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica, né? Mas acho que fechou, só isso daí. 13º. Quando um espírito dá uma comunicação falsa, ou faz sempre com uma intenção malévola? Não. Se é um espírito leviano, ele se diverte mistificando e não tem outro objetivo. Tá vendo? Então, às vezes, o espírito trevoso, mais baixinho, ele a gente muito quiumba faz isso, né? Ele só quer trazer confusão, só quer trazer discórdia, só quer enganar. Então, às vezes, não necessariamente a pergunta, né? Uma boa pergunta. Mas é sempre quando ele está mistificando, está enganando, ele quer fazer, às vezes, o mal. Às vezes, ele só quer perturbar um pouco. Ou desvirtuar, ou só enganar, fazer uma pegadinha, né? Por exemplo. Entende? Então, mas é sempre aquela coisa, né? Por isso a importância sempre de filtrar o, o, o teor da mensagem, né? E raciocinar, né? Não sair acreditando cegamente. 14. 14º, né? Uma vez que certos espíritos podem enganar pela sua linguagem, podem também, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Boa pergunta, hein? Então o espírito
utilizou com uma linguagem rebuscada uma assinatura de um espírito mais evoluído para enganar. Mas ele pode mudar a aparência dele. Então, um médium. É uma pergunta interessante. Então, um médium que tem a faculdade de psicografia, por exemplo, ele pode ser enganado porque o espírito está ditando para ele e ele está achando que é aquele espírito que assinou lá. Mas e um médium que tem clarividência, que vê o espírito? Ele pode ser enganado? Um espírito trevoso pode se transmutar num espírito de luz para enganar aquele médium? Vamos ver o que o Espírito de Verdade nos ensina. Isso se dá, porém, mas dificilmente. Em todos os casos, isso jamais tem lugar senão com o objetivo que os próprios maus espíritos não conhecem e servem de instrumento para darem uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem ou escrevem sob sua influência. Os espíritos levianos podem aproveitar essa disposição para iludirem com aparências enganadoras. Isso depende das qualidades do seu espírito. Caramba! Ó, médio vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos como outros os ouvem ou escrevem sob sua influência. Então você vê, pode sim ver o espírito e saber, né? Até é interessante porque entra como uma testificação de Deus, né? E de você ver o teor da mensagem versus o espírito que está passando, né? Agora, me chama a atenção também, já no início ali, que isso pode acontecer, mas dificilmente. Né? Então, isso nos diz que não é tão trivial fazer isso, por mais que ele possa mudar, se ele tivesse conhecimento do espírito trevoso, por exemplo, ele pode moldar todo o perispírito dele para parecer como uma outra entidade e tudo, mas existem algumas outras questões também que são interessantes, né, pra gente pensar. Ele pode moldar a sua aparência, mas ele consegue emanar a luz que aquele espírito tem? Não, porque ele é um espírito mitificador que está afastado de Deus. Então ele não consegue emanar a luz. Então a gente tem esse ponto. Outra coisa pô, então eu não tenho a mediunidade de clarividência, mas aí, pô, vamos dizer que eu tivesse. Aí eu tô aqui, pô, você vê o espírito ali. Pô, então que energia será que eu tô sentindo? Ah, não, mas ele tá numa roupa bonita, branca, dizendo que é um mentor da coluna de Aruanda. Pô, mas que energia que eu tô sentindo? Né? Então tem de perceber outras questões ali. Mas, cara, que pergunta bem interessante. Desculpa, gente. Deixa eu ver. 17 minutos de vídeo. 15º. Para não ser iludido, basta estar animado de boas intenções. E os homens perfeitamente sérios que não misturam nos seus estudos nenhum sentimento de vã curiosidade. Estão também expostos a serem enganados, menos do que os outros, evidentemente. Mas o homem tem sempre algumas manias que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se crê forte e frequentemente não é. Deve, pois, desconfiar da fraqueza que nasce do orgulho e do preconceito. Não se tem bastante em conta essas duas causas dos quais os espíritos se aproveitam, lisonjeando-os as manias, estão seguros de triunfar. É. É. Eu tô relendo aqui a pergunta, porque eu tava lendo aqui e minha mente deu uma voadinha, eu perdi um pouco ali, né? Então, ó, para não ser iludido, basta estar animado de boas intenções, absolutamente sérios, que nos diz os seus estudos, nenhum sentimento de curiosidade, estão também expostos a serem enganados. Tem. É. Faz sentido, né? Porque esse espírito está buscando se tornar uma pessoa melhor, né? Como ele vai dizer aqui, como não ser iludido, basta estar animado de boas intenções, a gente pode estar extremamente refletindo aqui um pouco sobre a pergunta. Então, vamos pegar um exemplo que eu já gosto, porque é nosso mestre, nossa referência, nosso norte, né? Então, Jesus estava extremamente bem intencionado. Nossa, tem o puro amor para ajudar essa humanidade. Isso evitaria
evitou com que ele tivesse, às vezes, exposição a espíritos complicados, a situações difíceis? Não, com certeza não, né? Então, vai fazer total sentido que vai comentar que ele pode bagunçar tudo, mas existe esse certo limite, porque senão, se mesmo o cara que tiver uma boa intenção pudesse fazer um mal para ti, como é que vai fazer Jesus, né? Que teve a missão lindíssima dele. Mas vamos adiante. Décimo sexto. Por que Deus permite que os maus espíritos se comuniquem e digam coisas más? Olha que boa pergunta. Apesar que a gente já viu mais ou menos a resposta à pergunta lá no tópico anterior, né? Mas com certeza o Espírito de Verdade vai nos ensinar, talvez até um pouco mais do que a gente aprendeu lá na pergunta anterior. Por que Deus permite que os maus espíritos se comuniquem e digam coisas más? Fecha o ponto de interrogação. Mesmo naquilo que é pior, há um ensinamento. Compete a vós saber compete a vós saber retirá-lo. É preciso que haja comunicações de todas as espécies para nos ensinar a distinguir entre os bons dos maus. E a vós mesmos servir-vos de espelho. É. É. Aí, uma coisa que eu não faço leitura aqui que já me chama a atenção é esse ponto, né? De que, como tá aqui, né? A pergunta. Por que Deus permite que os maus espíritos se comuniquem e digam coisas más? É aquela coisa que eu comentei lá atrás, né? Que é nível evolutivo, entende? Propósito superior de Deus para treinar mais aquele médio, né? Então tem que ver vários fatores que podem ser, né? Tá. 22 minutos. Eu vou fechar por aqui o Evangelho no Lar, gente, tá? Eu tô ficando um pouco cansado. E aí tô tendo um pouco mais de dificuldade para tô cansado de concatenar as ideias, tá bom? Então esse Evangelho no Lar vai ficar um pouquinho menor. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, eu venho pela minha oração te agradecer, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade dada a todos nós de trabalharmos, de estudarmos nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral e ética. Muito obrigado, meu Deus, por permitir que a gente tivesse acesso a esses conhecimentos e as demais coisas para continuarmos o nosso caminho de estudo e evolução. Meu Pai, eu peço, por favor, fluidifica, magnetiza a água, o chá que está na casa das pessoas, que está aqui sobre a minha mesa, para que no momento que todos nós bebemos esta água nos faça bem, nos cure, nos limpe, transformando a gente em espíritos mais limpos e mais puros. Também peço, por favor, meus irmãos da luz, espiritualidade maior, fluidifique e magnetize a água, para que no momento que a gente beber tenha todas essas propriedades de cura e de ajuda. Muito obrigado, meu Deus, mesmo atrasado, mas muito obrigado por dar essa oportunidade da gente já adiantar a obra e ir fazendo todas as coisas e podendo conciliar com esse momento evangelho no lar e com as outras demandas da vida. Eu peço, por favor, meus irmãos da luz, visitem aqui o meu lar, visitem o lar das pessoas, removam toda e qualquer matéria, pensamento negativo, antimatéria, entende? Aqui do meu lar, do lar das pessoas, do espírito delas e do meu.
para que nessa maneira a gente fique mais leve, mais tranquilo. Por favor, meus irmãos da luz, protejam os vizinhos aqui para que não aconteça nada de ruim com eles. Proteja, por favor, meus irmãos da luz, todas as obras da luz, para que essas obras e esses irmãos que trabalham nessa obra possam progredir, se expandir, se tornarem trabalhadores cada vez melhores, para se tornarem pessoas melhores. Eu agradeço, muito obrigado mais uma vez, meu Deus, Pai e Mãe Consciência Divina, por esse momento do Evangelho no Lar. Muito obrigado, Mestre Sananda. Muito obrigado a todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui em espírito comigo, acompanhando esse Evangelho. E muito obrigado a você, que também está acompanhando aí do seu lado, junto comigo, aqui o Evangelho, tá? Amanhã, na verdade não, semana que vem, né? Vai segunda-feira ser publicado. A gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia da Umbanda. E quinta-feira estaremos aqui no horário certinho, na data certinha, para continuarmos nosso estudo do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus. Um abraço.